No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e verifiquem lá os nossos conteúdos. Tem muito conteúdo interessante para você na área da política, da economia, do entretenimento, do direito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. www.bcctelevision.com. E o tema de hoje é relacionado à lei do inquilinato, a relação entre locador, locatário, contrato, aquelas principais dúvidas sobre as relações locatícias. Como conseguir um bom locador, o que é um bom imóvel, na verdade, a questão de prazos contratuais, uma avaria no imóvel, quem deve pagar, é o locador, é o locatário, enfim, essas e outras questões nós iremos aprender hoje com o Dr. Everton Lúcio, que é advogado especialista na área imobiliária. Dr. Everton, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E Everton, eu começo perguntando, em termos bem práticos, locador, locatário, enfim, lei do inquilinato, como é que funciona essa relação? Tem um imóvel, tem um proprietário e você quer alugar para alguém. Não é? É a lei do inquilinato que baliza essa relação entre os dois? Sim, a lei do inquilinato que baliza, a lei do inquilinato que, por ser uma lei especial, ela acaba se sobrepondo sobre a lei geral, que é o Código Civil. A lei do inquilinato ela veio para regulamentar, regularizar a questão da locação, as práticas locatícias, as garantias, as questões que envolvem essa relação, porque locação, na realidade, é um negócio jurídico, né, onde alguém vai ter um patrimônio, que vai dispor desse patrimônio para um outro alguém, mediante um pagamento. Né? Então, esse alguém que vai locar, ele vai acabar fazendo esse pagamento para usufruir do imóvel. Então, a locação ela é um negócio jurídico que tem uma lei especial que acaba dando todo esse regramento. E que tipo de cuidado as partes, aquele candidato a locatário ou aquele detentor de um imóvel, proprietário, enfim, que tipo de cuidado o locador tem que ter em relação a como procurar esse bom locatário e esse locatário, que tipo de cuidado ele deve ter ao procurar o seu imóvel? Bom, vamos falar primeiro do locador, né? Quem está dispondo do bem. É óbvio que o locador, ainda mais num momento como esse que nós estamos atravessando, que é um momento de dificuldade financeira extrema no país, ele precisa, de certa forma, ter algumas precauções em relação ao locatário, né? Ao candidato a locatário. Então é necessário, e eu sempre digo isso até na empresa que eu trabalho, na empresa que sou diretor, que é uma empresa imobiliária, em que ele precisa, de certa forma, na precaução, verificar requisitos que são básicos, né? Principalmente com relação ao adimplemento do aluguel. Então é necessário que ele veja se tem um imobiliário envolvido ou se não tem, que ele consulte órgãos de proteção ao crédito para verificar se esse locatário ele é um bom pagador. Esse é o primeiro ponto, e o ponto que eu considero como principal. Um segundo ponto que eu considero também muito importante é a questão em relação à idoneidade do locatário. Porque é óbvio que se esse locatário ele já tem um problema com o adimplemento, ele não é um bom pagador, e ainda tem contra si ações que envolvem inadimplência, ações de execução, ações de débitos, ele não vai ser, ou melhor, a probabilidade dele não ser um bom pagador é muito grande. Então há necessidade, eu vejo essa necessidade do locador se resguardar em relação a isso. Se tiver uma imobiliária, peça a imobiliária para levantar isso, por meio dos fóruns, o serviço de proteção ao crédito, se possível até certidões pessoais do locatário, para verificar se realmente ele é alguém idôneo para poder adimplir. É porque você vai dispor de um imóvel, então o mínimo de segurança, independente da pujança econômica, você precisa saber da questão da idoneidade, enfim, e da situação de inadimplemento desse locatário. Exatamente. Não é? E sobre o ponto de vista do locatário que deseja um bom imóvel, que tipo de cuidado ele deve, enfim, ele tem que insistir em algum tipo de pesquisa, de averiguação perante órgãos públicos, se o imóvel tem habite-se, se não tem habite-se, enfim. Primeiro requisito que eu considero que o locatário ele tem que ter de precaução é, primeiro, se aquele que está locando é realmente o proprietário do imóvel. Correto. Puxa, mas isso não... Parece óbvio, mas parece não é. Óbvio, mas não é. Você vê muitas pessoas se apresentando como proprietários de imóveis e na realidade não são. Boa parte de algumas demandas que eu tenho, inclusive no escritório, demandam sobre isso.
sobre alguém que não era detentor da coisa, não tinha o domínio sobre aquele imóvel e fez a locação. E muitas vezes não precisa ser um estranho, não precisa ser um estelionatário, não. Às vezes é um parente. E esse parente, se ele não, do locador, se ele não tem capacidade jurídica para assinar aquele contrato, não a nível de maioridade, mas a nível de titularidade sobre aquele bem, aquele contrato ele é nulo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é óbvio, verificar também se o locador não tem contra si ações reais, ações reipersecutórias, que tratam não só do domínio, mas também de uma possibilidade de execução daquele bem. Porque já pensou, você loca o imóvel, você vai lá, se instala, leva seus móveis, leva sua família, e de repente você recebe um oficial de justiça em sua casa com um mandado de desocupação. Por quê? Porque aquele imóvel, por exemplo, está sendo retomado por um agente financeiro, porque o locador não pagou as parcelas dele. Como é que fica a vida desse locatário? Quer dizer, ele também fica, de uma certa forma, muito fragilizado. Então, algumas precauções precisam ser tomadas nesse sentido. Pede o registro de imóveis, pede a matrícula do imóvel. A matrícula aqui, na verdade, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, grosso modo, para que ele tenha essa situação, essa visualização. Na matrícula do imóvel vão ser discorridos todos quaisquer eventos pertinentes ao imóvel. Tudo o que aconteceu com ele enquanto propriedade daquela pessoa. Inclusive, se aquela pessoa não está bem, financeiramente falando, e tem execuções, elas podem ser e podem estar constando na própria matrícula. Então é importante o locatário ter esse tipo de cuidado. Perfeito. E sobre o ponto de vista do contrato, das garantias, as garantias contratuais. O locatário, poxa, eu não tenho fiador, ou o proprietário está a exigir um fiador, 2 fiadores, enfim. O que a lei prevê, o que o sistema prevê sobre o ponto de vista das garantias para essa locação? A lei ela prevê algumas garantias, né? A primeira delas, que foi muito usual durante um bom tempo, e ela está voltando à moda, principalmente num período de recessão econômica como que nós temos, que é o depósito em dinheiro. Muitos locadores, por necessidade financeira, acabam aceitando do locatário um depósito em dinheiro. Só que esse depósito em dinheiro não é tão simples assim. A lei do inquilinato ela prevê que não pode ultrapassar o equivalente a 3 aluguéis e precisa ser depositado numa caderneta de poupança. Ao final da locação, esse montante depositado precisa ser devolvido ao locatário com os frutos percebidos dessa caderneta de poupança, ou seja, com os juros advindos daquele depósito. Correto. Só que, por outro lado, não é uma garantia tão solicitada pelos locadores, principalmente, né, no momento em que a necessidade financeira não é tão latente. Então, existe uma segunda, que é a mais famosa garantia, que é a fiança, que é o próprio fiador, né, que é uma pessoa física ou jurídica, mas de preferência uma pessoa física, que vai ser o principal pagador na ausência do locatário. Se aquele locatário inadimplir, o fiador ele vai cumprir com o pagamento. Então há necessidade também do locador de ter do fiador a mesma diligência que ele teve com o locatário. Saber se ele está bem financeiramente, se é idôneo e o principal, se ele tem solvência. O que é solvência? Patrimônio suficiente para cumprir com o eventual débito. Então, normalmente, um fiador ele apresenta um imóvel dele, de sua propriedade, como garantia daquela locação. E caso o locatário ele ocorra em atraso, enfim, aquele fiador se torna o principal responsável. Essa é a segunda modalidade e a mais conhecida. A terceira modalidade, e tem sido também, pelo menos no escritório que eu trabalho, eu vejo com colegas que são também de outros escritórios, a mais utilizada hoje em dia, é o seguro-fiança. O que é o seguro-fiança? É uma contratação por parte do locatário, de uma seguradora, para que garanta o pagamento do aluguel ao locador, caso haja um atraso. Os locadores adoram essa modalidade, porque havendo um atraso apenas de aluguel, esse seguro ele acaba ocorrendo o sinistro informado pelo locador, a seguradora faz o pagamento ao próprio locador e cobra depois o locatário, inclusive o ressarcimento disso. E se o locatário persistir na mora, ele inclusive é responsável por retirar o locatário de lá, movendo a ação de despejo.
Essa tem sido a Do modalidade... ponto de vista do risco, me parece que hoje ela é uma modalidade mais confortável aí para quem... Para o locador, sim. E para o locatário, de certa forma, porque ele não precisa ter um fiador, ele não precisa Ele não despender precisa de 3 incomodar meses de ninguém. forma antecipada. Exatamente, não precisa dispor de dinheiro e nem incomodar alguém. É óbvio que para o locatário, muitos locatários não querem essa modalidade. Mas por quê? Porque tem custo. Porque o locatário ele tem que arcar com o pagamento do seguro-fiança, do prêmio do seguro à seguradora. Então, muitas vezes, o locatário não opta por essa modalidade de garantia, exatamente pelo custo que ele vai ter ao desembolsar. E outra, o seguro, ele normalmente é feito pela seguradora pelos primeiros 12 meses. Ele vai precisar, então, de uma renovação até o término do contrato. No meu escritório, por exemplo, o escritório que eu trabalho, nós temos por precaução pedir uma apólice pelo prazo do contrato. Porque já pensou se daqui 12 meses o locatário não reúne as condições necessárias para renovar o seguro-fiança? Porque não são condições normais, também são condições de idoneidade, de bom cadastro, de adimplemento de obrigações. Então, se daqui 12 meses o locatário que tem um seguro-fiança contratado não conseguir a renovação, o imóvel fica sem garantia. Fica sem garantia. Você corre o risco de ter um bom locatário, ele está pagando aluguel e talvez você tenha que entrar, aí tudo vai depender, na verdade, do que foi pactuado no contrato, mas você vai ter que despejá-lo porque ele não renovou a questão do seguro. Tem agora surgido uma outra modalidade de fiança, que é o título de capitalização. Existem seguradoras que estão fazendo títulos de capitalização em favor do locatário. O locatário ele vai lá e reserva uma quantia naquele título de capitalização e essa quantia ela fica a dispor do locador em caso de inadimplemento. Normalmente, as seguradoras exigem um mínimo de 6 aluguéis, o equivalente a 6 aluguéis. É como se fosse uma caução em dinheiro. A diferença é que na capitalização, o locatário também resgata esse dinheiro ao final da locação com juros. Só que ela tem sido até mais utilizada pelos locatários do que o próprio depósito em dinheiro. Por quê? Porque além de você resgatar boa parte daquilo que você investiu, você ainda resgata com juros, que são inerentes da capitalização. E os locadores preferem essa modalidade ante a caução em dinheiro. Por quê? Porque é acima de 3 meses. Acima de 3. Você pode eventualmente negociar 6, 8, 10 meses, enfim. Eu já tive, fica caucionado. Já tive casos em de pedir 16 meses. 16 meses. Mas o locatário não se sente prejudicado porque aquilo fica... É uma poupança. É uma poupança. Aquilo fica reservado. Exatamente. A questão do prazo contratual. Contrato residencial. Ah, é de 30 meses. Eu quero fazer por menos tempo, eu quero fazer por mais tempo. É de 30 meses? A lei, ela determina. Popularmente, muitas vezes, né, vem essa... Ah, não, o contrato residencial é 30 meses. Eu queria que você abordasse essa questão. O prazo de locação previsto em lei é de 30 meses. Puxa, mas há alguma previsão expressa em contrário? Alguma proibição? Não, não há nenhuma proibição. O prazo de 30 meses ele é principalmente com relação à retomada do imóvel pelo locador. Se o contrato ele tem menos de 30 meses, o locador ele vai ter um pouco mais de dificuldade em retomar o imóvel para si. Por quê? Vou explicar um exemplo. Você teve o decurso do prazo de locação e ele findou. Se nos primeiros 30 dias após o término do contrato de locação o locador não pedir o imóvel, por lei, ele perde o direito e só vai ter direito de novo a pedir aquele imóvel após 5 anos. Então, o prazo de locação, quando ele é de 30 meses ou mais, ele possibilita ao locador retomar o imóvel ao final da locação. Então, o prazo de 30 meses ele é muito mais uma garantia para o locador de que ele pode reaver o imóvel ao final da locação. Ah, não quero mais locar, não quero renovar. Qual motivo? Não tem motivo. Sendo dentro dos 30 meses, você retoma esse imóvel, sendo dentro dos 30 meses não. Tendo os 30 meses como prazo de locação, você retoma esse imóvel para si. Só não pode passar de 30 dias. Quando é inferior a esse prazo, você perde. Você tem direito só após 5 anos de locação. E me parece uma situação mais confortável também, sob o ponto de vista do locatário, porque são 30 meses, é mais de 2 anos, é 2 anos e meio. Quer dizer, há uma certa estabilidade nessa relação. Né? Ninguém está tirando você de um imóvel que você acabou de ingressar, enfim. Everton, questões práticas sobre o ponto de vista dos reparos. Aquelas dúvidas, o locatário ele alugou um imóvel via administrador ou diretamente com o locador e está caindo adjuntor. Problemas de fiação. Muitas vezes existem quase não acontece, né? Imóveis mais antigos, né? Há 30 anos, 20 anos atrás, o uso das
Essa tecnologia toda era basicamente uma televisão, um ferro de passar. Hoje é aparelho eletrônico para tudo quanto é lado. Às vezes a fiação tá cansada e isso uma hora aparece. E aí, como é que fica essa relação? Como que se dá essa relação? O locatário identificou isso, está caindo o adjuntor, o locador é obrigado a trocar a fiação, o locatário tem que trocar as suas expensas, como é que fica? Aí você entra numa seara muito discutível da parte de locações que envolvem as benfeitorias, que é o artigo 96 lá do Código Civil. Existem 3 tipos de benfeitorias, as úteis, as voluptuárias e as necessárias. Vamos nos ater apenas às úteis e às necessárias. Apenas para efeito de explicação, as benfeitorias voluptuárias são aquelas que dão beleza ao imóvel. Mas as benfeitorias, por exemplo, necessárias, elas vão manter o imóvel em estado de conservação. E as benfeitorias úteis são aquelas que realmente são úteis, né? Que elas vão dar um bom uso ou aumentar o uso. No caso que você exemplificou, um adjuntor, que simplesmente ele não suporta a carga de um ferro de passar e uma TV ligada, ou de um ferro de passar e um chuveiro. Se é obrigação do locador, pela lei do inquilinato, a entregar o imóvel em condições de uso, teoricamente, isso deveria ter ocorrido. Se o locatário não está conseguindo utilizar o que ele precisa utilizar ali dentro de uma normalidade do homem médio, que é um ferro de passar, é um chuveiro, então o locador, a meu ver, ele é obrigado, ele deveria pelo menos fazer esse reparo, em deixar o imóvel em condição de uso. Porque a partir do momento que ele não deixa o imóvel em condição de uso ao locatário, isso é uma obrigação do locador pela lei do inquilinato, ele dá ensejo para que o locatário faça o reparo e requeira a indenização por isso, ou o dano que ele está tendo material, ou até mesmo rescinda o contrato de locação. Porque o artigo 22 da lei do inquilinato diz que o locatário ele precisa usar o imóvel, usufruir do imóvel, e o locador precisa deixá-lo utilizar pacificamente, com um gozo daquilo. Se ele não está conseguindo utilizar as ferramentas que ele teria para poder morar ali, residir, é necessário que o locador ele faça esse reparo, sim. E ele pode, locatário, requerer até a rescisão do contrato de locação. Perfeito. Everton, vamos a um rápido intervalo. Em breve retornaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Até já. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva, ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima!
Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o nosso convidado, Dr. Everton Lúcio. Dr. Everton, falávamos há pouco dessa situação de reparos no imóvel e é natural que isso talvez gere um desconforto entre locador e locatário, aquela relação que talvez se inicie de forma amistosa, fique um pouco desgastada, né, por conta dessas situações práticas do dia a dia e vivenciada pelas partes. Questão da administradora. Questão do intermediador, alguém que vai cuidar dessa locação, que são as administradoras. Vale a pena? O locador resolve todos os seus problemas? Qual é o custo, na verdade, dessa intermediação? Bom, as administradoras são facilitadoras com relação à administração do bem. Elas deveriam ser um instrumento de resolução da maioria dos problemas quando existe uma locação. Normalmente as administradoras elas deveriam dar um suporte ao locatário e ao locador, principalmente, como você citou o exemplo, de quando há algum problema que precise de uma benfeitoria ou de uma obra, a administradora deveria ter um suporte não de custeio disso, mas de pelo menos indicação de reparos e fazer essa intermediação entre locador e locatário para sanear o problema, para identificar realmente quem é que deveria ter aquele custeio, de quem foi a culpa, não é que ela vá julgar, mas de certa forma identificar ao locatário, olha, esse tipo de reparo que você precisa, não é um reparo que o locador deveria fazer, ou é um reparo que o locador deveria fazer. A administradora, por isso, ela acaba cobrando do locador um percentual sobre o aluguel, sobre a locação. Isso normalmente é descontado do valor do aluguel. Tem administradoras, isso vai da praxe da maioria dos municípios, mas normalmente é um percentual que não ultrapassa 10%. Né? Algumas administradoras praticam entre 5% no máximo 10%, mas vai muito de acordo com o tipo de serviço que ela vai oferecer ao locador. Tem administradoras que cobram acima de 10%, mas garantem o pagamento do aluguel. Ou seja, ela faz a cobrança, independente do adimplemento ou não, ela garante ao locador... Ela paga o aluguel, ela funciona como um seguro-fiança, de certa forma. Cobra, obviamente, por isso, não cobra a praxe mercadológica, mas tem administradoras que fazem isso também. É óbvio que a pergunta que fica para o locador é: vale a pena, não vale a pena ter um administrador? O que eu digo é que, assim, se a administradora ela está dando um suporte ao locatário e ao locador em relação a esclarecimentos de dúvidas jurídicas e de praxe contratual, se ela dá um suporte com relação a essas benfeitorias, se ela tem uma gama de serviços que agreguem ao locatário algumas coisas, por exemplo, algumas administradoras, por serem administradoras, dão ao locatário alguns serviços de reparos, de graça, eletricista, encanador, chaveiro, depende muito da gama de serviços e de quem é administrador e de quem faz isso. Muitas vezes acaba compensando, porque você acaba tendo um suporte profissional por trás. Em outros casos, algumas administradoras, existem boas e ruins, acabam apenas simplesmente emitindo um boleto, cobrando do locatário esse boleto, ou do locador,
e fazendo o repasse de aluguel alguns dias depois de ter recebido. Não tem um serviço de cobrança efetivo, não indicam uma assessoria jurídica caso precise de uma ação de despejo ou cobrança judicial. Essas administradoras eu peço para que os locadores fujam. Mal vistoria o imóvel, até já falando em vistoria, relatório de vistoria, porque muitas vezes as partes enfatizam muito a questão do contrato, né? Eu preciso ter um bom contrato, Qual a importância de um relatório de vistoria do imóvel? Um relatório inicial, um relatório final, Claro. E até aquela cláusula praxe, eu chamo de praxe porque durante muitos anos, né, o imóvel está sendo entregue em perfeitas condições, ponto. Todo mundo assinou, tem testemunha, todo mundo assina no escritório e vida que segue. Como é que funciona? É importante um relatório de vistoria anexo a esse contrato? Vou começar pelo final. Da cláusula. Perfeitas condições não existe. É uma palavra muito forte, principalmente você colocar dentro de um instrumento contratual, né? Algumas palavras são muito fortes para o direito em si. Perfeitas condições é muito abrangente, é muito subjetivo. Então, fujam, locadores, locatários, fujam de cláusulas que tenham essas duas palavras, perfeitas condições de uso. Isso não existe. Porque é algo incerto. Não tem como você prever algum problema que vá ter. O relatório de vistoria, alguns chamam de laudo de vistoria, ele é extremamente importante, porque ele atesta aquilo que foi a nível de contrato. Ele atesta tudo que está em cláusula contratual. É um diagnóstico, uma É um fotografia do que uma parte está entregando para a outra. Ele é um exame minucioso do imóvel. É óbvio que o laudo de vistoria ele também precisa seguir alguns requisitos. Ele precisa ter as características do imóvel, ele precisa ter fotografias do imóvel, se possível filmagem também. Algumas administradoras fazem, alguns corretores de imóveis têm essa prática de fazer uma filmagem do imóvel. Por quê? Porque ali vai atestar o que foi acordado em contrato. Então, normalmente nos contratos há uma outra cláusula padrão de que os locatários precisam entregar o imóvel no estado em que o encontraram. Qual que era o estado? Né? Então, esse relatório minucioso, esse laudo de vistoria, muitos chamam de laudo, porque acaba se tornando com características de laudo, ele reflete aquilo que foi exposto em contrato e faz também com que as partes tenham motivos ou ensejos para cobrar da outra parte o cumprido em contrato, o que deveria ser cumprido em contrato. Então, da mesma forma que se o laudo de vistoria ele não reflete que o imóvel estava, por exemplo, pintado, por que o locatário tem que entregar o imóvel pintado, se isso não está expresso? Isso gera até uma certa estabilidade na relação, porque se consta no relatório que o imóvel está pintado ou não está pintado, devidamente fotografado, devidamente vistoriado, a outra parte não pode ter dúvidas, não é? Exatamente. Você não pode nem cobrar do locatário que o faça, né? E nem o locatário também se eximir da obrigação, porque às vezes pode não estar pintado, mas ter uma cláusula que ele deveria pintar. Mas aí vai tudo de acordo entre partes. Mas o relatório é extremamente importante. Locações, nenhuma locação deveria ser feita sem relatório de vistoria. E a questão da sublocação, né? Um locatário ele pode sublocar o imóvel, ele precisa da autorização do locador, é uma praxe usual? Como que funciona na prática a questão da sublocação? Depende. Depende de uma previsão expressa em contrato. Se há uma previsão contratual, o locatário ele pode fazer a sublocação também dentro de algumas condições, em que é feito um instrumento apartado do contrato de locação. Esse instrumento também é regido pela lei do inquilinato, obviamente, e o sublocatário precisa ficar subordinado ao sublocador, que no caso seria o próprio locatário, e também as regras contratuais do contrato principal. O contrato de locação nós chamamos de contrato acessório. Ele é um contrato que ele é um anexo, ele seria um anexo do contrato principal. Pode haver, pode sublocar, desde que haja previsão expressa em contrato de locação. Se não há, não pode. No silêncio, não pode. Perfeito. E a questão dos imóveis muito bem localizados. Eu tenho um imóvel comercial muito bem localizado. Eu, locador, eu posso pedir luvas? Eu posso pedir algo além daquele pagamento do aluguel mensal, pelo fato de alugar esse imóvel a esse terceiro? A questão das luvas ela é uma questão histórica no Brasil, né? Em 1934, pelo então presidente Getúlio Vargas, foi emitido um decreto que proibia a cobrança de luvas no Brasil. Com a advinda da lei do inquilinato, a lei 8245 de 91, essa prática ela voltou a ser utilizada, mas com algumas regras. Entre as principais regras, e não precisamos aqui entrar na parte técnica, jurídica,
eu digo duas regras que são essenciais. Tá? A primeira delas é que o contrato de locação ele atinja um mínimo de 5 anos de vigência. Se ele tiver 5 anos de vigência, o locador ele pode exigir luvas, desde que não faça isso na renovação desse contrato. Puxa, mas por que 5 anos? Por que não 3? Por que não 7? Porque 5 anos, pelo artigo 51 da Lei do Inquilinato, se eu não me engano, me perdoem se não for esse, você tem o direito à ação renovatória, você tem o direito a uma renovação. Então você pode cobrar luvas desde que você tenha o direito de renovar aquele contrato. Então esses 5 anos é porque dá o direito ao locatário de renovar o contrato. Então o locador ele pode exigir por isso uma compensação financeira, já que por ser 5 anos o locatário ele decide por ele se ele pode ficar no imóvel ou não. Então nesse caso o locador nem poderia pedir o imóvel. Então a prática ela não é ilegal, ela é prevista, ela pode ser desde que haja esse requisito. Ou, aí vem o segundo requisito, se existirem vários contratos de locação e os prazos desses contratos, sendo ininterruptos, somem 5 anos. Esses prazos também precisam somar 5 anos de contratos ininterruptos. Vários contratos, mas ininterruptos. Ah, fiz um contrato de 2 anos, renovei por mais 1, renovei por mais 2. Fechou 5 anos. Posso cobrar luva. Perfeito. A questão da renovatória que você colocou. Muitos locadores me parece que têm um pouco de receio da questão dos contratos um pouco mais alongados, justamente porque eu não vou poder dispor do imóvel, o valor pode ficar defasado, mas o locador ele tem aí instrumentos tem as ações revisionais, enfim, ele não fica vulnerável pelo fato de ter dado um contrato de 5 anos. Não, ele não fica vulnerável. Veja, as ações revisionais, como você bem disse, elas são instrumentos que qualquer uma das partes podem utilizar para exatamente requerer, ante a tutela jurisdicional, requerer uma tutela jurisdicional para poder rever o valor das condições. Não só o valor do aluguel, mas até em relação às condições da locação. É óbvio que os locadores eles querem, de certa forma, sair desse prazo mínimo de 5 anos, porque aquilo, o locatário ele vai ter, como eu já disse na outra questão, ele vai ter o direito de renovar. E por ele ter o direito de renovar, o locador ele se sente fragilizado, né? Só que muitas vezes o locador ele acaba evitando, porque ele não quer mover a ação revisional, exatamente porque aquilo que você disse no começo do nosso bate-papo, o desgaste. O desgaste também de você entrar com uma ação revisional ele é muito grande, ele abala a relação entre locador e locatário. Mas o locatário, primeiro, tem o direito de uma ação de renovação, caso tenha um contrato mínimo de 5 anos, mas lembrando que o locador também tem o direito de revisionar. Precisam ser obedecidos alguns requisitos da revisão, né? Um deles é, obviamente, o valor defasado do aluguel. Se o valor do aluguel for comprovadamente, né, inferior à praxe mercadológica, o locador tem o direito de pedir essa revisional. Perfeito. E Everton, para finalizar, como evitar problemas com a locação, né? Quais são as principais dicas aí para os locadores e para os locatários? Bom, em primeiro lugar, né, para os locadores, voltamos lá à primeira questão. Façam uma bela pesquisa sobre o candidato locatário. Idoneamente, a nível de cadastro, se ele tem exações, execuções, se ele é empresário, como está a saúde jurídica da empresa dele. É óbvio que você tem elementos para isso. Se você tem um imobiliário, uma administradora, a imobiliária pode intermediar isso. Tá? Eu sugiro que sempre sejam emitidas certidões atualizadas em nome do locatário, né? Há um fiador, também em nome do fiador. Se o locatário é empresário, também pesquise a empresa. Se o fiador é empresário, pesquise a empresa. Porque esse é o ponto principal. Porque você começa a encurtar a possibilidade de inadimplência. Porque você aluga já para alguém que tem uma saúde financeira estável, que tem um bom histórico no mercado, então você acaba encurtando o inadimplemento. Então esse é o primeiro ponto. Fugir, claro, de algumas práticas que não são comuns em locação, né? Por exemplo, os locatários devem fugir das perfeitas condições de uso. Como os locadores também devem fugir desse tipo de cláusula para não pagar a indenização depois. Então, para os locadores, um belo cadastro. Para os locatários,
verificar com muita precisão o laudo de vistoria, ou relatório, como alguns dizem, para atestar que realmente aquilo que ele está vendo, que realmente aquilo que ele está visitando, ele vai colocar a família dele muitas vezes ali dentro, que aquilo reflete exatamente o que foi vendido para ele sobre o imóvel. Ah, foi vendido que o imóvel é bom, foi vendido que o imóvel ele não dá problema, foi vendido que o imóvel não tem infiltração, que ele tem uma elétrica boa, que ele tem uma hidráulica boa. Então vá testar isso. Coloque isso num papel, assinemos, locador, locatário, 2 testemunhas. Anexa ao contrato de locação, assim você se resguarda. E um segundo item que os locatários eles devem verificar também, aí eu digo isso não acontecia há alguns anos atrás, mas eu tenho tido alguns casos nesse sentido, é em relação à saúde também financeira e jurídica do locador. A possibilidade dele ter aquela locação findada a nível prematuro por algum problema que o locador tenha. E muito cuidado com as locações que são feitas em imóveis que possuem alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária ela tem uma execução muito rápida numa eventual inadimplência do locador e numa dessa o locatário vai ter que sair do imóvel porque existe uma decisão judicial de reintegração de posse daquilo. Então precisa também tomar muito cuidado. Evitem, não é que não devam fazer, mas se puder evitar imóveis que têm alienação fiduciária por essa questão de precaução, porque o momento do país não está tão favorável assim e muitos proprietários estão inadimplentes com as instituições financeiras que tomaram empréstimo. Então, estamos aí. Vejam as dicas do Dr. Everton Lúcio para que você, locador, você locatário, você que atua como intermediador, enfim, tem aí elementos, algumas práticas para que nós tenhamos uma relação locatícia mais saudável, não é? Exato. E, Dr. Everton, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado. Importantíssimo esse nível de esclarecimento que vocês têm. Pode contar comigo sempre, estarei à disposição para novos convites. Muito obrigado. E a você, continue com a gente no www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.